Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema da hora. O que esperar da CPI da Covid? Os desdobramentos são imprevisíveis, há quem diga que pode chegar a um impeachment, e hoje nós vamos discutir com dois especialistas o que pode nos trazer o desenrolar da CPI da Covid. Para isso, convidamos o Renato Ribeiro, ele é advogado, ele é doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, foi professor de Teoria do Estado, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral da Universidade Anhembi Morumbi, é professor de diversos cursos de pós-graduação, entre eles na Escola Paulista de Direito, na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, na Escola Superior da Advocacia de Pernambuco. Ele foi assessor legislativo na Câmara dos Deputados, é membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral. Advogado na área de Direito Eleitoral, Direito Administrativo e Direito Municipal em Ribeiro de Almeida e Advogados Associados. Muito obrigado, Renato, por se dispor a participar com a gente aqui e conversar sobre esse tema. Quero apresentar para vocês também o Carlos Neder. Ele é médico sanitarista, ele possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, é mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp, é especialista em saúde, médico da Prefeitura do município de São Paulo, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em administração pública. Ele foi secretário municipal de saúde de São Paulo no governo da Luiza Erundina, foi vereador, foi deputado estadual pelo PT, e também nós agradecemos muito a sua disposição de participar aqui conosco. Bom, para começar essa conversa, eu acho que nós precisamos primeiro nos situar em relação ao que pode acontecer, que poderes tem e que composição tem essa CPI da Covid. O que é uma CPI? Para que ela serve? Até onde ela pode ir? Por favor, Renato, você pode ajudar a gente com isso? Bom, primeiro é uma alegria estar aqui nesse convite que muito me honra. E uma CPI, ela é muito triste que nós tenhamos a necessidade de termos uma CPI no Brasil, no meio de uma pandemia, numa situação que era completamente evitável do ponto de vista da quantidade de mortos, das tragédias familiares que nós estamos vivendo atualmente. E uma CPI é algo previsto na legislação, é previsto na própria Constituição, que é uma comissão parlamentar de inquérito. E como assim inquérito? Inquérito porque presume uma investigação. Fatos controvertidos são trazidos pelos parlamentares que investigam esses fatos e produzem um relatório. Esse relatório é votado e é encaminhado para as autoridades, geralmente para o Ministério Público, para que tome as providências. Eventualmente, esse relatório, como pode ser o caso, ele pode ensejar ainda a propositura de uma ação tentando o impeachment do presidente, caso comprovado que, de fato, ele foi responsável pelas atividades, omissões, na verdade, do ponto de vista da condução da pandemia. Então, é assim que funciona. E como é que é bom que se diga desde o começo? É muito triste também que a situação para a abertura da CPI tenha que ter havido uma necessidade de judicialização perante o Supremo Tribunal Federal, porque já havia o número de senadores dispostos a abrir essa CPI. Essa CPI já contava, portanto, com o número de assinaturas previstas tanto no regimento interno do Senado Federal quanto na própria Constituição Federal, e não há o que se discutir numa situação como essa. É lamentável que foi necessária uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que se abra uma CPI. E nós esperamos que essa CPI, então, seja bem conduzida para que a gente chegue à verdade sobre o que, infelizmente, o Brasil está passando. Renato, ainda com você,
Você pode contar como é que você vê a composição da CPI? Parece que ela tem uma maioria de independentes e opositores. Como é isso? A CPI eu tenho visto o seguinte, independente de questões partidárias, eu gostei da colocação de alguns senadores, que eles disseram que a gente está tratando de uma situação que é republicana, pouco importa se o parlamentar é mais à esquerda, mais ao centro, um pouco mais de centro-direita, isso não importa, porque nós temos que ter uma adoção de práticas republicanas nesse caso. E a composição, se nós pensarmos quem são esses parlamentares, esses senadores que estão aí, são senadores claramente muito gabaritados do ponto de vista de rodagem. Então, são senadores que são experientes no próprio Senado Federal, alguns deles foram governadores de seus respectivos estados, e mais do que isso, alguns chegaram a presidir o Senado, como é o caso do relator, o senador Renan Calheiros. Ou seja, gente que, independentemente se tem uma postura mais à esquerda ou mais à direita, são senadores rodados e que sabem muito bem como é que se conduz uma CPI. Muito bom. Agora eu queria pedir para o Carlos explicar para a gente por que essa CPI, o que dá motivo, o que dá origem a essa CPI, Carlos? Olá, Silvio, satisfação estar com você, obrigado aí pelo convite, também de estar com o Renato Ribeiro, admiro bastante o trabalho dele nessa área. Na verdade, quando há um requerimento de CPI, um dos critérios que devem ser observados é ter um foco bem definido na investigação. Então, na proposta apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, ele mostra a necessidade de investigar como foi feito o uso de recursos da União, tanto em âmbito do Ministério da Saúde, como também os recursos repassados para os estados e municípios, numa situação de catástrofe sanitária em que o número de pessoas infectadas e mortas é muito superior ao que se imaginava no início. De tal maneira que é preciso analisar quais foram as estratégias adotadas, se é que elas existiram, os erros cometidos, e como o Brasil hoje responde por algo em torno de 10% dos casos mundiais de infecção pela SARS-CoV-2, pela Covid, e o Brasil responde por 12% dos óbitos mundiais. Portanto, não há como não fazer essa investigação. Corretamente foi dito aqui pelo Renato que foi preciso uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim, o governo tem agido no sentido de desqualificar os componentes da CPI, tentando levantar se eles respondem a processo ou não, e mesmo o ministro da Justiça agiu no sentido de tentar jogar os governadores contra a CPI ou intimidar os representantes dos estados que compõem a CPI, razão pela qual uma das possibilidades é que o próprio ministro seja convocado. Num primeiro momento, estão sendo ouvidos os ex-ministros da Saúde e também o atual ministro da Saúde, mas há uma série de pontos já levantados, sobretudo relacionados à negação da gravidade do problema da epidemia, o porquê do governo não ter adquirido as vacinas que foram oferecidas. Mais de 11 ofertas foram feitas antes de chegarmos nessa situação, e mesmo assim o governo não fechou esses contratos. E hoje nós estamos passando por uma situação em que a população não tem a garantia da quantidade suficiente de doses para que todos sejamos vacinados. E, em razão disso, é preciso analisar também se houve um crime de responsabilidade chegando até mesmo à presidência e ao presidente da República. Eu queria voltar para o Renato, antes da gente entrar propriamente no conteúdo da questão. Já teve o depoimento de 2 ex-ministros da Saúde, né? O Mandetta e o Tech, mas o general Pazuello, que também foi ex-ministro da Saúde, se recusou a ir. Ele pode fazer isso, Renato? Essa é uma questão, e eu aproveito também para cumprimentar o Carlos Neder, grande amigo, admiro desde quando
eu frequentava ativamente o seu gabinete de deputado estadual, então, para mim é uma alegria estar aqui junto com o professor Néder. E, bom, essa questão dele se recusar, eu entendo que ele não pode se recusar, porque a CPI, a própria natureza de uma CPI, é ter consigo o poder de polícia. Então, ele tem poder coercitivo. Tanto é que eles fazem o juramento de se comprometer a falar a verdade numa CPI, sob pena, inclusive, de ser preso em flagrante ali. Então, você tem uma situação muito grave, uma CPI não é brincadeira, o Congresso Nacional, no caso o Senado Federal, mais especificamente, ele tem poder de polícia sobre a condução dessa, que é uma investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito na verdade, fazendo uma analogia até grotesca, ela é similar a um inquérito daqueles que nós estamos acostumados a ver no Ministério Público e até mesmo na polícia. Então, uma vez convocado, ele tem que comparecer, e daí eu imagino que o Senado, no momento oportuno, vai votar sobre a necessidade de uma condução coercitiva ao ex-ministro Pazuello. Então, nós temos a possibilidade de um general da ativa ser conduzido coercitivamente a prestar depoimento, porque, na verdade, o que ele alegou foi que ele estava em quarentena, né? Ele não recusou formalmente. Renato, eu queria que você continuasse um pouco esse argumento. É uma situação, para você ver o tipo de situação que nós temos, né? Ele está se recusando a prestar esclarecimentos ao Senado Federal numa CPI, algo que, evidentemente, não guarda precedentes na história brasileira. Sempre que há uma CPI, nós passamos por diversas CPIs no governo do Fernando Henrique, no governo do presidente Lula, Dilma, etc. Nós tivemos uma série de CPIs, algumas que se aprofundaram mais, outras menos, mas é impensável que alguém se recuse ou diga, olha, por razões de pandemia era o que faltava. O sujeito é visto sem máscara em todos os lugares, é visto em shopping sem máscara, e daí fala que por razões de quarentena não vai participar de uma CPI no Senado Federal em que está sendo resguardado o distanciamento social e todas as demais regras sanitárias. É uma coisa despropositada e, evidentemente, que é uma tentativa de ter um tipo de situação para se esvair da culpa, da responsabilidade, porque nós estamos vendo pelos depoimentos dos outros ex-ministros que a situação realmente foi muito grave, e grave no sentido da condução, da logística. Esse ministro era considerado alguém especialista em logística, e nós vimos o que aconteceu nos estados amazônicos, especialmente em Manaus, a capital do estado do Amazonas, o estado mais populoso da região norte, passou por uma situação bastante grave, e isso, evidentemente, que foi um problema de logística. Assim como nós vimos a utilização e a recomendação por parte do Ministério da Saúde, reiteradamente, isso ficou claro no depoimento do ex-ministro Mandetta e também do ex-ministro Nelson Teich, que houve a indicação de medicamentos sem eficácia comprovada. Aliás, medicamentos que, como disse um senador ontem, corresponde à mesma coisa de que se tomar um copo d'água, né? Então é bem grave essa situação que nós estamos vivendo, e é lamentável, especialmente algum general da ativa, que ele é um general da ativa, se recuse a colaborar com uma investigação. Bom, mas esse prazo, né, Silvio, ele vence no dia 19. Então, a quarentena justifica a ausência dele, em tese, até o dia 19 de maio. Depois ele vai ter que comparecer ou então vir mediante essa condução coercitiva. Mas eles, da mesma forma que tentam desqualificar a composição da CPI, também dizem que, na verdade, a CPI está querendo afrontar o Exército, como se o Exército fosse uma instituição acima de qualquer possibilidade de investigação. No caso, nós estamos falando de um ex-ministro, ainda que pertencente ao Exército. Mas é preciso analisar também qual foi a participação do Exército na produção da hidroxicloroquina, a quantidade absurda que foi produzida e qual foi a destinação dada a esse medicamento, sabidamente ineficaz para o tratamento de uma virose
para o qual não há um tratamento específico. Carlos, é verdade, eu acho que nós estamos sendo o único país que está defendendo a cloroquina, o governo defendendo a cloroquina como solução, né? Mas existe um trabalho que foi feito, uma pesquisa que foi feita por uma faculdade de saúde pública e pelo Conectas, uma ONG que acompanha as políticas de governo, que identifica que existe um plano para disseminar, ampliar o impacto da Covid entre os brasileiros. E esse plano vem e é de iniciativa do próprio Bolsonaro. Essa é uma das questões que a CPI está lidando. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Silvio, na verdade, o Bolsonaro ele foi convencido a trabalhar com a lógica da imunidade coletiva, também conhecida como imunidade de rebanho, de tal maneira que quanto mais gente fosse infectada, maior seria a capacidade de reação por parte do organismo dos sobreviventes, e, nesse sentido, minimizando a importância da vacina e dos conhecimentos científicos. E esse estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública mostra que as normas todas editadas nesse período, sejam leis, sejam normas administrativas, todas são permeadas por esta lógica, a lógica de impedir o acesso da população ao conhecimento científico, dificultando o acesso dos profissionais de saúde aos equipamentos de proteção individual, a não aquisição das vacinas, todas elas igualmente eficazes, ainda que tenha pequenas diferenças, mas que todos reconhecemos a importância dessas vacinas para evitar que os casos possam ser agravados, uma vez as pessoas estando infectadas. E isso vem sendo analisado e deve ser objeto de uma discussão mais aprofundada na CPI, de tal maneira a avaliar se nós podemos falar, de fato, de um genocídio no país, e em que medida isso decorre de um comportamento errático, com distúrbios de comportamento de saúde mental, com mania persecutória, frequentemente atribuindo à China e a outros países a responsabilidade pela difusão de um vírus, como se isso não fosse um problema da sociedade em função da realidade que temos do ponto de vista de como se transmitem as doenças, e tentando até mesmo falar na possibilidade de uma guerra química ou de algum tipo de trama para prejudicá-lo. Então, eu acho que a CPI não pode se acovardar, ela vai precisar enfrentar a discussão e também analisar qual foi a participação de cada um desses ex-ministros. Não dá para dizer que todos agiram corretamente. Mesmo o ministro Mandetta, que assumiu em 2019, no ano de 2019, nós tivemos uma perda importante do orçamento do Ministério da Saúde, nós tivemos mudança na forma de organização da atenção básica, que poderia ser uma outra estratégia adotada de enfrentamento à epidemia no país, e ao não priorizar a atenção básica, as ações de vigilância epidemiológica, a testagem em massa, tudo isso contribuiu para nós chegarmos nesse patamar absurdo em que estamos. Portanto, é preciso, em cada período da gestão de cada um dos ex-ministros, analisar se de fato houve a perspectiva de fortalecer o SUS, de recuperar o seu orçamento em função da emenda constitucional 95, do teto de gastos, e as mudanças que foram feitas, dificultando, inclusive, um outro tipo de abordagem da epidemia. Muito bom. Renato, eu queria entender o seguinte: o acompanhamento até agora da dinâmica da CPI, os depoimentos do Mandetta e do Taik, estão levando a concluir que, de fato, houve uma tentativa de impor a cloroquina como solução ao arrepio de todas as opiniões científicas, como solução para a epidemia, né? Isso configura um certo tipo de delito, né? A gente poderia identificar que crime que está sendo possível de ser atribuído ao presidente,
E eu queria entrar com uma outra questão, né, em referência ao que vocês falaram, quer dizer, é possível também constatar, através da CPI, a insanidade mental do Bolsonaro? Isso pode ser um elemento de impedimento dele também? Bom, eu acho que a gente tem que começar pensando o seguinte: infelizmente, ao se adotar essa ideia de cloroquina, de ivermectina, é patético esse tipo de discussão em que o presidente da República, que não é médico, que não é profissional de saúde, adota um remédio como se aquele fosse o remédio milagroso. Isso me lembra muito Machado de Assis, quando você está lendo lá Memórias Póstumas de Brás Cubas e tem o Implácito Brás Cubas, que ele quer fazer com que aquele remédio que ele estava a desenvolver fosse comprado e desenvolvido para todo tipo de moléstia. E foi essa mesma narrativa que o presidente da República adotou para si, tentando colocar como remédio do Bolsonaro. Então, nós vimos as pessoas, os bolsonaristas, as pessoas nas redes sociais, dizendo o remédio do Bolsonaro, o remédio salvador, o remédio que vai curar. Porque é muito importante para a narrativa do presidente da República ele ser o condutor das soluções. Então, ele adotou essa estratégia. Eu tenho para mim que ele saiba efetivamente que esse remédio não tem eficácia, porque ele já foi alertado por uma série de médicos, pessoas que os circundam, pessoas que estão na oposição, mas ele adota para si essa narrativa, participa daquelas cenas patéticas, como foi aquela dele mostrando para a Ema no Palácio da Alvorada, a Ema, a cloroquina, sempre fazendo propaganda de cloroquina, e isso, infelizmente, depõe muito contra nós brasileiros, sobretudo internacionalmente. Nós somos motivo de chacota no exterior. É isso que mais nos preocupa, porque o Brasil, ao longo de toda a sua história republicana, é preciso saber que o Brasil foi um dos grandes criadores da ONU, Oswaldo Aranha. O Brasil é sempre o primeiro país a falar nas Assembleias Gerais da ONU, devido à homenagem que se faz ao nosso país pela criação da Organização das Nações Unidas. E, de repente, nós temos um presidente que rompe com toda a tradição diplomática brasileira, independentemente das sucessivas alterações de poder. Então, desde a redemocratização, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, o Brasil tinha uma postura ponderada no cenário internacional. E agora, com essa história de cloroquina, de Ernesto Araújo, adotando esse discurso negacionista, o Brasil se passa para uma situação de isolado no cenário internacional, tanto comercialmente quanto em relação às suas posições. E nós, brasileiros, estamos sofrendo pela primeira vez discriminação no exterior. Eu tenho muitos amigos no exterior que eles andam pelos países, especialmente Estados Unidos e Europa, e as pessoas veem como se todo mundo fosse o Bolsonaro, todo mundo defendesse cloroquina, todo mundo fosse contra as medidas de distanciamento social, e isso está muito ruim para a imagem do nosso país. E imagem é uma coisa que a gente constrói ao longo de décadas, mas que perde rapidamente por questões despropositadas. Então, é ridículo, é uma coisa lamentável para o nosso país, e, a meu ver, esse tipo de condução ela torna ainda mais robusta a propositura de uma ação de impeachment por crime de responsabilidade. Agora, aí é que nós temos o problema. O crime de responsabilidade ele é julgado pelo Congresso Nacional, dando início na Câmara dos Deputados. E ainda o presidente goza de algum apoio parlamentar que o blinda para um eventual processo de impeachment. Então, a situação que nós temos é essa, mas é uma situação muito vergonhosa, é muito triste para o nosso país, independentemente de postura partidária, independentemente disso mesmo. Nós temos um presidente que claramente é desequilibrado, e isso é péssimo. Ô Silvio, eu queria fazer um comentário. O Brasil, por outro lado, é respeitado do ponto de vista do sistema único de saúde que construiu um sistema universal
com acesso a toda a população, garantindo ações integrais, desde as ações de promoção até os atendimentos mais complexos, e, diferentemente do que acontece em outros países que têm também sistemas universais, nós temos 50% a menos do que eles gastam de recursos públicos para financiar esses sistemas. Para você ter uma ideia, nós gastamos hoje algo em torno de R$ 3,6 por habitante por dia, sendo que desse valor, o que é gasto pelo governo federal é algo em torno de R$ 1,6 por pessoa por dia. É um gasto irrisório para fazer tudo aquilo que o SUS faz, e nesse processo do atendimento à população na epidemia, houve uma forte recuperação da imagem do SUS, porque à medida em que as pessoas passaram a utilizar os serviços e tiveram acesso às ações do Sistema Único de Saúde, elas passaram a reconhecer a importância de um sistema público gratuito, financiado com recursos que vêm dos impostos, das contribuições sociais. Entretanto, o governo vem sistematicamente desfinanciando esse sistema público de saúde, abrindo espaço para a privatização do patrimônio e da gestão, quebrando a carreira dos profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, favorecendo a uma insegurança no meio da população se ela terá a assistência que necessita. Portanto, ao mesmo tempo em que a imagem do país vai sendo comprometida mundialmente, como o Renato disse, nós precisamos manter a ideia do SUS como um sistema viável, um sistema inovador, que atende às necessidades da população brasileira, mas para isso é preciso ter vontade política, é preciso defender a gestão pública participativa e combater a tendência desse governo de negar o papel do Estado e agir no sentido da privatização da saúde, que isso tem sido um fator preocupante também, sobretudo agora em que foi possível fazer uma série de contratos sem licitação, e nós sabemos que muitos contratos foram direcionados, superfaturados, inclusive com desvio de finalidade no uso dos recursos públicos. Eu li outro dia que o Ministério da Ciência e Tecnologia usou 2 milhões dos recursos destinados ao combate à pandemia para montar um laboratório que não tinha nada a ver com isso, né? Mas eu ainda queria entender uma coisa. Eu acho que as informações que a gente tem dizem que em novembro passado nós já poderíamos ter dado início a uma vacinação em massa se não tivéssemos recusado a oferta de vacinas que foram oferecidas ao governo e que o Bolsonaro recusou, né? Nós temos um sistema de vacinação capaz de dar conta de uma vacinação em massa em processo rápido, Carlos? Olha, nós temos o plano ou Programa Nacional de Imunizações do Brasil, é altamente respeitado, abrangente na quantidade de vacinas que oferece, e, ao mesmo tempo, nós estamos num processo para aprendermos qual é a eficácia de cada uma dessas vacinas, quantas doses são necessárias e se, eventualmente, elas vão ter que permanecer no calendário de vacinação do país nos próximos anos. Entretanto, a ação do governo federal tem sido no sentido de um lado, colocar em dúvida a importância da vacinação, a sua eficácia, e, ao mesmo tempo, como eu disse, mais de 11 ofertas de venda de vacinas dos mais diferentes tipos para o governo federal não se concretizaram. Por exemplo, 70 milhões de doses da Pfizer e outras que, igualmente, o governo protelou a compra. E maneiras erráticas como eles orientaram a população no primeiro momento para que a segunda dose fosse preservada, para que todo mundo pudesse ter a garantia de tomar a primeira e a segunda dose. Num segundo momento, quando perceberam que já não haveria dose suficiente, incentivaram a usar a segunda dose para vacinar a primeira dose num número maior de pessoas, e tudo isso vai ser investigado pela CPI, porque nós estamos hoje com uma quantidade absurda de adultos e idosos que vieram a óbito
E também, é o outro lado a ser considerado, a quantidade de crianças órfãs, que teremos uma nova geração no país, em decorrência desses mais de 400 mil mortos no país, sobretudo adultos que estão deixando seus filhos, seus netos, sem que a gente tenha sequer a garantia de que essas crianças vão poder ter minimamente uma vida saudável e equilíbrio do ponto de vista do aporte de apoio por parte de familiares ou mesmo do poder público. Então, olha, eu tenho acompanhado, Renato, que, por exemplo, houve uma oferta da Sputnik, da vacina russa, né? Houve negociações dos governadores do Nordeste com a Rússia para tentar obter essa vacina, e a Anvisa está segurando esse processo. Já tem 60 países que usam a Sputnik, ela diz que não tem elementos para poder decidir, a ponto de ter uma judicialização disso. O Supremo está entrando nessa conversa, não está? Causa uma estranheza. É claro que a Anvisa tem um corpo técnico muito capacitado, são pessoas realmente com formação, mas causa uma estranheza. E mais do que isso, o Carlos Neder foi muito feliz no que ele disse sobre essa condução errática. Nós tínhamos, desde o segundo semestre de 2020, a possibilidade de várias vacinas. Essas vacinas, qual delas comprar? Se possível, todas, porque é uma questão absolutamente urgente, uma questão de saúde pública. O Brasil já tem, como o Carlos muito bem colocou, expertise num projeto do Plano Nacional de Imunização, então é um país respeitado, tem histórico de tratamentos que são muito bem feitos pelo Sistema Único de Saúde, como é o caso da AIDS. Então, a gente tem histórico de muita coisa boa sendo feita pelo SUS. Serviu para as pessoas entenderem como é importante o Sistema Único de Saúde, universal, capaz de ter abrangência nacional, pensar num sistema com coletividade, coisa que alguns países não têm. Não é por um acaso que a pandemia se alastrou ainda mais do que no Brasil, nos Estados Unidos, porque lá realmente tentativas como do ex-presidente Obama de se criar algo parecido com o Sistema Único de Saúde enfrentaram uma série de resistências e não conseguiu esse tipo de projeto andar para frente. Então é importante que a gente entenda o seguinte: a condução foi uma condução absolutamente irresponsável, uma condução sem estratégia, que simplesmente negou a existência da pandemia. É aquela história, vai morrer um pouco de gente, vamos abrir a economia, não podemos deixar as coisas pararem. Foi esse tipo de discurso, ou seja, um discurso que não conseguiu ter a sensibilidade de entender o problema, de entender que é uma coisa realmente muito grave. Eles minimizaram a gravidade da pandemia, é aquela velha história do histórico de atleta e da gripezinha. Isso foi colocado muito claramente, e as pessoas minimizaram a importância. Isso só dá em velhinho. Nós vimos, infelizmente, agora a morte do ator Paulo Gustavo, um sujeito saudável, jovem, 42 anos. Ou seja, não é uma gripezinha que só mata velhinho com quase 100 anos. Isso ficou colocado, infelizmente, para a população. E daí nós temos o resultado de tudo isso, né? A pandemia se alastrou, livremente circulando o vírus no Brasil. Nós tivemos uma situação ainda mais grave, que é o surgimento dessa nova cepa, a P1, que surgiu inicialmente em Manaus, e daí se vê a irresponsabilidade. Fosse um governo sério, surgiu uma nova cepa ainda mais perigosa, porque ainda mais transmissível em Manaus. Manaus, sobretudo o acesso a Manaus, quem conhece Manaus, se dá por via aérea. Era de se isolar a região, tentar se controlar essa situação e não permitir que essa cepa se espalhasse pelo Brasil todo. Então, um discurso completamente equivocado e uma condução, como o Carlos muito bem colocou, errática da situação. É isso que nós temos, infelizmente. Carlos, você foi secretário municipal de saúde em São Paulo, e isso quer dizer também uma experiência de gestão, né? Quando falta oxigênio,
primeiro em Manaus, depois em outras capitais e cidades, isso se transforma numa tragédia, o Pazuello falou assim, isso não é um problema nosso, nós não temos que garantir o oxigênio. Ele está falando certo? Não, isso aí é um absurdo, né? Na verdade, eles aproveitaram uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mostrando que estados e municípios poderiam ter a sua própria iniciativa, mas isso não exime o governo federal da responsabilidade de coordenar todo um processo que vai desde a aquisição de insumos até o treinamento de pessoal e garantir uma certa uniformidade na maneira de enfrentar a epidemia. Não houve comando único, embora previsto no sistema de saúde nosso, o governo federal se eximiu de responsabilidade de dialogar com os estados e municípios e, diante de uma situação como essa, ocorrida em Manaus, lavou as mãos e hoje nós sabemos que eles subestimaram os avisos que receberam com antecedência de que faltaria oxigênio e faltariam outros insumos, como infelizmente depois aconteceu, que são medicamentos necessários à intubação de pacientes, com algum conforto. Portanto, nós, de um lado, devemos analisar a maneira como o governo federal agiu, e isso inclui vários ministérios e a responsabilidade objetiva do presidente da República. Nós não estamos falando aqui da presidência da República, nós estamos falando de um presidente que tem CPF, que tem atitudes, que tem atos e que vai ter que ser julgado em função disso. E, ao mesmo tempo, nós temos que analisar como agiram os estados e os municípios, mas cada um na sua esfera de responsabilidade. Portanto, se foram criados comitês, centros de contingenciamento da Covid, se a orientação vinda dos técnicos que compõem esses comitês e esses centros foram devidamente observadas por governadores, que é o debate que nós fazemos aqui em São Paulo. Veja que há uma proposta de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo já há 2 propostas de CPI para investigar os gastos que foram feitos com recursos do orçamento do município. Então, não se trata de uma superposição de investigações, dizendo que, uma vez que há uma CPI no Senado Federal, nós não precisamos criar CPIs nas assembleias e nas câmaras, ao contrário, porque elas têm a responsabilidade de analisar como o orçamento do Estado e do município vem sendo gasto, e se o uso foi razoável do ponto de vista de uma determinada estratégia. Mas, na ausência de uma estratégia correta por parte do governo federal, houve muito improviso também nos estados e municípios, tentando suprir a falta de uma coordenação federal, o que é gravíssimo. Então, eu vou continuar com você no sentido de que você nos explique um pouco a tentativa do Bolsonaro culpar os governadores e os prefeitos pela disseminação do vírus. Quando, por exemplo, parece que o consórcio de governadores do Nordeste criou até um comitê científico para isso, né? Eles têm culpa? Então, na verdade, diante da omissão intencional do governo federal, os estados e municípios se viram na obrigação de tomar decisões em seu próprio âmbito, ainda que não contando com aporte de recursos como poderiam do governo federal. É bom lembrar que no ano de 2020 houve um aporte adicional de recursos no orçamento da União, especificamente em função da situação de calamidade pública, e a legislação permitiu isso. E neste ano de 2021, absurdamente, o governo não incorporou o mesmo montante de recursos no orçamento normal para o exercício financeiro de 2021, de tal maneira que foi obrigado a fazer um acordo com o parlamento, com o Congresso Nacional, para ver algum acréscimo de recurso que não foi incorporado no orçamento como deveria ter sido. Claro que ao final de dezembro de 2020, todos nós sabíamos que a epidemia ia continuar em 2021 e, infelizmente, ia se agravar. Portanto, como justificar essa atitude por parte do governo federal de não incorporar os recursos no orçamento da União?
em face dessa situação, os estados e municípios passaram a planejar como poderiam adquirir, por iniciativa própria, vacina no mercado internacional. E há uma norma a ser observada, que essas vacinas elas devem ser disponibilizadas para o Plano Nacional de Imunizações, de tal forma que nós precisamos entender como fazer isso sem ferir um dos princípios importantes do SUS, que é a questão da equidade. A equidade significa que todos os estados, todos os segmentos têm que ter um tratamento que seja minimamente equânime entre eles, se possível, dando mais a quem menos tem. Mas, se você permite que alguns municípios, alguns estados, pelo seu poder econômico, consigam fazer a aquisição de vacinas e outros não o façam, porque não têm a mesma condição de fazerem esta aquisição, você acaba tendo uma discrepância de tratamento em relação aos munícipes. E o governo aproveita, então, esta polêmica em relação a um princípio do SUS, que é a questão da equidade, a organização dos municípios e dos estados em consórcio, a tentativa de adquirirem eles próprios a vacina que o governo federal não adquiriu, para dizer que eles estão ferindo diretrizes do Sistema Único de Saúde. Mas quem é o maior responsável por essa situação de iniquidade é exatamente o governo federal, que não coordenou o processo, que não adquiriu as vacinas, que não adquiriu os insumos, que não deu as orientações adequadas para os gestores estaduais e municipais, e agora cria uma série de dificuldades para que as vacinas sejam adquiridas, inclusive colocando em dúvida a eficácia e a seriedade da produção dessa vacina Sputnik, que até agora há uma polêmica não resolvida. Porque se de um lado há técnicos competentes dentro da Anvisa, nós também sabemos que a Anvisa está subordinada a uma direção que joga de acordo com a lógica do governo federal, sobretudo com essa visão do presidente da República. Obrigado. Renato, eu estou entendendo que um orçamento de combate à pandemia para 2021 e mesmo para 2022, a gente viu isso também, ele não entra por conta do teto dos gastos sociais. Quer dizer, se nós não estamos com a situação de calamidade pública ainda vigindo, porque ela terminou em dezembro, né, agora nós temos que submeter o orçamento da União a essa aberração, né, quer dizer, que é o teto dos gastos sociais. Eu entendo que foi por isso que não teve pandemia, que não teve orçamento para combater a pandemia. Nós poderíamos arguir a inconstitucionalidade do teto dos gastos sociais? Bom, são algumas questões aí que eu quero acrescentar, porque eu acho que o Néder ele colocou muito bem essa questão da atuação dos estados e municípios. E a Constituição Federal é muito clara naquilo que nós, no direito, chamamos de competência concorrente. O que é isso? Que o Estado, União e governo e municípios, os três entes da federação, eles têm a responsabilidade pela saúde. Por isso a competência é concorrente. Os três são corresponsáveis pela condução da saúde, cada um no seu âmbito de atuação. Isso é muito importante, porque ao presidente da República, ao governo federal, deixar de atuar, os estados tiveram que tomar as suas providências, mesmo com as suas limitações. Claro que não dá para se comparar um município de 2.000 habitantes com o município de São Paulo, como muito bem colocado pelo Néder. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Tem municípios com maior poder aquisitivo, tem estados com maior poder aquisitivo e tem estados com muito mais dificuldades. Então, esse é o grande problema de uma omissão do governo federal. As pessoas têm que se adequar conforme as suas necessidades e as suas imensas desigualdades regionais. Isso é muito importante. Mas, voltando à questão da questão de se colocar isso ao longo da CPI e tudo mais. Eu vou pedir para que você repita essa última questão, porque eu faltei um pouquinho. É a questão do teto dos gastos sociais. Teto dos gastos. O orçamento de saúde, não teve orçamento para a pandemia por causa do teto. Bom, essa questão dos tetos. Bom, o teto dos gastos sociais ele veio por uma emenda constitucional. E diferente daquele texto que é considerado cláusula pétrea,
ele pode ser arguido em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou ação de descumprimento de preceito fundamental, a chamada DPF, entender a inconstitucionalidade dessa emenda à Constituição. É mais difícil, é um caminho mais tortuoso? Sim, mas o Supremo Tribunal Federal, pelo menos em tese, pode entender como inconstitucional essa PEC que alterou a questão dos gastos públicos, estabelecendo o limite de gastos com os direitos sociais e os programas sociais. É uma aberração, porque isso diminui a capacidade do governo federal e os sucessivos governos, isso engessa o governo federal em fazer gastos sociais, ou seja, dificulta de forma sobremaneira toda a distribuição de renda e melhoria da vida da população. O Silvio. Olha, eu queria só dizer o seguinte, o papo está muito bom, tanto é que passou muito rápido, então, na verdade, nós temos 2 minutos para cada um, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa, eu gostaria que fosse mais longo para que a gente aprofundasse mais esse tema. Mas então eu passo a palavra para o Carlos, né? E, Carlos, você fique à vontade, quer dizer, você ia falar, fala o que você quer falar, e nos diga um pouco, em termos de perspectiva, o que nós temos pela frente? Vai durar essa CPI? Vai virar pizza? Como é que é? Bom, primeiro quero lembrar que o orçamento do Ministério da Saúde, no ano passado, foi de 161 bilhões, e este ano está sendo de 126 bilhões. Portanto, houve um corte de 35 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde, e apenas houve um pequeno acréscimo agora na negociação feita com o Congresso Nacional para retomar aquela legislação que permitia um tratamento diferenciado do ponto de vista dos processos licitatórios, considerando que a situação de calamidade pública permanece. Mas a tendência histórica tem sido de perda constante de recursos em decorrência da emenda constitucional 95, e agravada pela insensibilidade do governo, que não alocou recursos para uma epidemia que só vem piorando. Eu penso que nós temos que combater essa ideia de que CPI é um instrumento frágil, que acaba em pizza. Eu participei da CPI na Câmara Municipal, que investigou o PAS, que era o Plano de Atendimento à Saúde do Maluf. Na Assembleia Legislativa, participei da CPI, que investigou as organizações sociais de saúde que fazem gestão privada com recurso do SUS, e nós podemos, conforme foi dito pelo Renato no início, ter uma série de prerrogativas, inclusive levando à prisão de agentes públicos e particulares, se eles mentirem durante os seus depoimentos ou se eles incorrerem numa série de desvios utilizando recursos públicos. E, com frequência, utilizam o argumento, já que a CPI vai produzir um relatório e esse relatório vai para o Ministério Público, por que, então, o parlamento cumprir esse papel? Ora, o parlamento tem uma das funções, uma das prerrogativas, a fiscalização do poder executivo, e, portanto, quem foi eleito deve satisfação à sociedade. Queria elogiar o fato de vocês terem pautado esse debate e a liberdade de nós fazermos a discussão aqui, chamando a atenção para problemas que normalmente ficam escamoteados. Obrigado. Renato, 2 minutos. Bom, primeiro eu agradeço a iniciativa do Le Monde Diplomatique, da TV PUC e da TVT por esse debate que também, para mim, passou muito rápido, perguntas muito boas, e na presença do Carlos Neder, com vasta experiência, isso enriqueceu muito esse trabalho, essa conversa que foi muito rápida. E penso o seguinte, o Carlos Neder tocou um ponto muito importante para a gente finalizar. Uma CPI tem justamente aquilo que se espera do parlamento, que é a investigação dos atos do poder executivo. E eu termino mostrando como descontentamento, como é que é muito até constrangedor da nossa parte vermos que alguns senadores tiveram seus requerimentos feitos pelo Poder Executivo, pelo próprio Poder Executivo, investigados esses requerimentos, tentando frustrar alguns serviços
da CPI foram feitos justamente pelo Palácio do Planalto. Eu nunca tinha visto isso em nenhum governo, não tenho histórico de nenhum governo, desde a proclamação da República, com diversas CPIs que nós tivemos, algo tão estarrecedor, uma intromissão tão grande nos trabalhos do Poder Legislativo. Carlos Neder, que tanto tempo trabalhou no parlamento como vereador e também como deputado, eu espero que também não tenha visto uma coisa tão gritante, tão escancarada como essa. E da minha parte, muito obrigado pelo convite. Olha, nós que agradecemos muito ao Renato Ribeiro, ao Carlos Neder, essa excelente conversa esclarecedora do momento que nós estamos vivendo. E queremos agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.